Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à disciplina de Gerenciamento de Projetos. Meu nome é Maurício Angeloni, estamos na semana 10 e abordaremos a temática do gerente de projetos. Então, nesta aula, nós estudaremos o gerente de projetos e outras figuras que desempenham papéis de decisão nos projetos. Vamos descobrir quem são os ocupantes do cargo de gerente de projetos, entender os níveis de gerenciamento de projetos e a relação entre o cargo e a estrutura, bem como as responsabilidades pelo gerenciamento de projetos. Iniciaremos com os níveis de gerenciamento de projetos, abordaremos o sponsor, ou seja, os patrocinadores, apoiadores, trataremos do comitê gestor, abordaremos os gerentes temporários e de tempo integral, os executivos e não gerentes em papéis de gerente e de sponsor, e, finalmente, os papéis gerenciais. Iniciando, então, com os níveis de gerenciamento. Tá? O gerente de projetos é a figura central de todos os modelos tradicionais da gestão de projetos. Sem o gerente de projetos, não há gestão de projetos. Já no mundo ágil, a história é outra. O gerente de projetos não é um protagonista singular, é uma família com muitos membros que participam do processo de gerenciar. Vamos conhecer os membros da família de gestão de projetos, iniciando com o gerente de programas, portfólios e PMO, ou Project Management Office, o escritório de gerenciamento de projetos. São os responsáveis, tá? Ou por famílias de projetos, ou pela totalidade dos projetos de uma organização. São os gerentes de gerentes. Tá? Na sequência, os gerentes de projetos de grande porte, ou mega projetos, compreendendo diversos projetos menores. Por exemplo, a construção ou a inauguração de um aeroporto, a realização de Jogos Olímpicos, a realização de um campeonato brasileiro, entre outros. Tá? Estes gerentes coordenam o trabalho de inúmeros gerentes de pequenos projetos. Os megaprojetos também são chamados de programas em alguns casos. Os gerentes de projetos de médio e pequeno porte, ou de partes de empreendimentos de grande porte. São exemplos desta categoria o desenvolvimento, a implementação de sistemas de informação com pequenas equipes, o aprimoramento de processos por meio de ação contínua, o desenvolvimento de uma peça de um equipamento de grande porte, dentre outros. Algumas organizações os chamam de líder de projeto ou líder de equipe, para distingui-los dos gerentes propriamente ditos. E, finalmente, os membros da equipe de projetos, que participam dos processos de gestão, colaborando com o gerente de nível superior nas decisões sobre o escopo, tempo, o custo e outras variáveis do projeto. Além dos gerentes de projetos propriamente ditos, outras pessoas, entidades podem participar da gestão. Vamos conhecê-los. O sponsor é quem encomenda, é quem apoia, é quem defende o projeto na organização. Ele paga ou sustenta financeiramente o projeto. Tá? O comitê gestor é um grupo de monitoramento e avaliação do projeto. Pode envolver o sponsor, um representante dele, o gerente e membros da equipe de projetos e participantes convidados, também chamado de Steering Committee. Executivos fazem o papel de sponsor ou interferem no projeto por meio de autoridade formal. Líderes de projeto. Equipes grandes dividem-se em projetos menores, pilotados por líderes, e compartilham a gestão com o gerente do conjunto, ou o gerente global, o gerente geral. Os fornecedores, distribuidores e usuários, eles podem ser envolvidos em diversas fases da gestão de projetos.
Agora que tratamos dos níveis do gerenciamento, vamos abordar mais especificamente os sponsors, ou os patrocinadores, ou os apoiadores, tá, do projeto. Tá? Então, o sponsor ele engloba os clientes, os patrocinadores e apoiadores. Tá? São todas as pessoas e instituições que encomendam e financiam o projeto. Eles incluem aqueles que usam os seus resultados ou pagam para que outros o usem, promovem o projeto dentro da organização e facilitam a sua gestão. A importância do sponsor, né, e função central é a pessoa ou entidade mais importante do projeto, pois são os responsáveis pela aprovação do projeto e revisão dos documentos de negócios antes de autorizá-lo. Isto é, o sponsor é quem autoriza formalmente a existência do projeto através de um termo de abertura do projeto, né, de um TAP, termo de abertura do projeto. Tá? Ele é a figura a qual o projeto poderia não existir, pois são os responsáveis por garantir que somente projetos alinhados aos objetivos estratégicos da organização sejam autorizados. Tá? Eles são principais, né, o principal stakeholder, a principal parte interessada, pois tem interesse direto na busca dos resultados do projeto. É o sponsor quem define as especificações do produto e do projeto e quem aprova, afinal, o produto. O poder e autoridade do sponsor, ele detém o poder orçamentário, sendo responsável por conseguir recursos financeiros e dar solução aos problemas que o gerente de projeto não consegue resolver. É o sponsor, é do sponsor a autoridade, tá, de alocar recursos, sejam eles pessoas, equipes, equipamentos, infraestrutura. O sponsor tem um perfil típico, tá? Patrocinadores são tipicamente investidores, diretores, supervisores de alta gerência e muitas vezes clientes internos. A relação com a equipe é fundamental. Tá? O sponsor é a figura a quem a equipe do projeto deve dedicar a maior atenção, pois a equipe deve prestar contas dos resultados do projeto ao sponsor. Assim, a satisfação do patrocinador deve ser gerenciada como um objetivo essencial do projeto, alinhada aos seus anseios e expectativas, muitas vezes materializadas no planejamento estratégico. Ambos devem garantir o entendimento correto dos requisitos do projeto. É o gerente de projetos quem executa a função de comunicação intermediador entre o patrocinador, os membros da equipe e outras partes interessadas. A comunicação é vital para desenvolver relacionamentos. O gerente de projetos utiliza habilidades comportamentais, interpessoais, para equilibrar metas conflitantes das partes interessadas e chegar a um consenso. A comunicação é a habilidade essencial, né? Dois lados da relação, tanto da equipe como do sponsor. Tá? A equipe deve priorizar requisitos e interesses do sponsor. Precisa equilibrar as demandas e manter uma comunicação proativa com as partes interessadas para que o projeto seja bem sucedido. O sponsor também deve certificar-se de que se expressou corretamente e de que foi entendido. Agora trataremos do comitê gestor, tá? Ou Steering Committee do projeto. Ok? A definição e função central desse comitê, tá? Tem aí duas nomenclaturas, né? Comitê gestor
ou Steering Committee, tá? Conhecido das duas formas, tem como natureza ser um grupo de acompanhamento. Tá? É um recurso empregado, é um recurso de patrocinadores e financiadores externos. Tá? É, o propósito, desde o início, é ajudar a definir o projeto e, ao longo deste, é fazer o monitoramento, analisar e avaliar os resultados, tá, do projeto periodicamente. A composição e participação. Quem faz parte, então, deste comitê gestor? Ele é composto por representantes do sponsor, do patrocinador, representantes da equipe e especialistas ad hoc, especialistas externos para necessidades específicas. Tá? O gerente de projetos participa ocasionalmente do comitê gestor, né? Considerado o gerenciamento sênior, ou seja, tá, o comitê diretivo ou os comitês estratégicos, tá, são considerados gerenciamento sênior da organização executora ou cliente. Estes comitês, né, são listados como partes interessadas, stakeholders do projeto. As atribuições, autoridade e limites. Tá? As atribuições do comitê gestor, elas variam de um caso para outro. Tá? Ah, no limite, tá, da decisão do controle de alto nível, né, o comitê pode interferir na gestão do projeto ou o comitê pode recomendar ao sponsor a continuidade ou interrupção do projeto. Tá? O gerenciamento de mudanças. Então, os comitês diretivos ou comitês de controle de mudanças que operam em níveis estratégicos são formalmente constituídos para revisar, avaliar, tá? Aprovar, adiar ou rejeitar solicitações de mudanças que afetam o projeto. Tá? O sponsor, então, ele é um outro órgão aí que autoriza o projeto e revisa os documentos do negócio, tá? E pode ser um comitê diretivo de portfólio. Finalmente, a relação com a governança e com os patrocinadores, né? A relação do comitê gestor de projetos com a governança e os patrocinadores. A estrutura desses comitês remete à questão da governança organizacional. Tá? O comitê diretivo ele é classificado como tendo influência ascendente sobre o projeto. Tá? A formação do comitê é um recurso usado pelos patrocinadores. O patrocinador, então, como a gente viu, ele é tipicamente um investidor, um diretor, um supervisor da alta gerência que detém o poder orçamentário ou autoridade para alocar os recursos. Tá? O escopo da ação, o comitê de portfólios, frequentemente composto pela camada mais estratégica, ele é responsável por definir e aprovar projetos, decidir sobre mudanças em programas ou portfólios. Tá? O plano de gerenciamento de projetos deve ser consistente com o plano de gerenciamento do programa ou portfólio, exigindo que o comitê, tá, reveja mudanças e exerça, né, que excedam o custo especificado. Tá? Então, ele deve estar alinhado à estrutura organizacional. Agora abordaremos os gerentes temporário e de tempo integral, né, os regimes de atuação dos gerentes. Então, eles têm dois tipos. Tá? Podem ser regime temporário, ad hoc, tá? Ou regime
de tempo integral, dedicação integral à organização. Os gerentes temporários, o regime ad hoc, possuem uma natureza de atuação, né, de ocupação de posições na estrutura permanente da organização. Tá? O gerente de projetos em caráter ad hoc, durante a duração do projeto ou parte dela, eles são colocados conforme a necessidade, então, do projeto. Contexto e transição, ou seja, após o término do projeto, o gerente ele volta ao seu cargo permanente ou assume um outro projeto. Em certas estruturas organizacionais, o gerente de projetos ele pode ser um consultor externo que assume uma função de gerenciamento temporário. O regime ele é típico em estruturas onde a autoridade do gerente de projetos é baixa e o orçamento é gerenciado pelo gerente funcional, como na estrutura funcional centralizada, tá? Onde o papel geralmente é em tempo parcial. O gerente de projetos de tempo integral, eles possuem foco, tá? Da função, como foco da função, é somente administrar projetos, acompanhar o ciclo de vida completo do projeto e tem um início e um fim bem definidos. Tá? Eles passam de um projeto para o outro conforme os projetos se sucedem. Tá? E eles lideram equipes para alcançar objetivos. Os setores e a estrutura, tá, dos gerentes de projetos em tempo integral. Esse regime ele é comum em estruturas, tá, em empresas que trabalham por projetos, por exemplo, construção, consultoria, publicidade. Tá? Esse regime ele também é comum em estruturas orientadas a projetos, né? Estruturas projetizadas, onde a função do gerente de projetos é designada em tempo integral e possui alta autoridade. Okay? Os cargos de gestão de projetos permanentes. Tá? Então, existem os gerentes de portfólios. Tá? Os gerentes de portfólios, eles têm tendência a ser ocupados, os gerentes de portfólios têm tendência a ser ocupados como ocupantes de cargos permanentes. Tá? O seu foco é na gestão de programas, tá? Programas e projetos certos para a organização, e eles monitoram o desempenho do investimento agregado e a realização de benefício do portfólio. E tem os gerentes de PMO, né, do Project Management Office, ou do escritório de gerenciamento de projetos. Tá? Tem tendência também a ter ocupantes de cargos permanentes. Tá? A estrutura do escritório de projetos, ela é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos. Tá? Eles facilitam o compartilhamento de recursos, tá? Metodologias e ferramentas e técnicas. Tá? O escritório de gerenciamento de projetos pode atuar com uma ligação natural entre portfólios, programas e sistemas de medição, tá? Tais como o Balance Scorecard. Tá? Em escritórios de gerenciamento de projetos diretivos, ou seja, de autocontrole, os gerentes de projetos eles são designados
ou subordinados ao escritório. Agora vamos abordar o papel dos executivos e dos não gerentes como gerentes atípicos, né, com papéis atípicos na liderança de projetos. Tá? Então, os executivos como gerentes de projetos ou sponsors e os profissionais, aqueles não gerenciais, como gerentes de projetos. Vamos acompanhar aqui o fluxograma, o mapa mental, tá? Iniciando pelos executivos, né, como gerente de projetos e como sponsors. Tá? Então, qual é o cenário de envolvimento de executivos como gerentes de projetos ou patrocinadores, sponsors? Tá? São cenários que exigem envolvimento executivo, né, em que os executivos devem assumir o papel de gerente de projetos em diversas situações, tais como processos de grande mudança, desafios que ameaçam a sobrevivência organizacional, o desenvolvimento de novos produtos estratégicos que impactam substancialmente na eficácia e competitividade da organização. A justificativa para esse envolvimento, tá, no direto no projeto, como gerente de projetos ou como sponsor, tá, tem a importância crítica do projeto. Tá? Ou seja, né, o projeto ele é importante demais para correr riscos ou sofrer interrupções devido a dificuldades internas. Tá? Então, neste caso, o sponsor ele tem autoridade para alterar o orçamento. Tá? Então, o gerente atuando como um sponsor, gerente de projetos, né? O executivo atuando como um sponsor, como gerente de projetos, como um sponsor, ele tem a autoridade para alterar os orçamentos. Tá? Ele está, então, definindo prioridades. Tá? Ele altera orçamentos e define prioridades com maior facilidade. Ele possui, executivo, maior familiaridade e expertise. Ele conhece a ideia do projeto, ele está mais familiarizado com a ideia do projeto. Ele tem interesse no seu sucesso e ele conhece melhor as ferramentas de gestão da organização do que outras pessoas. Tá? Integração e promoção. O envolvimento do executivo ele é necessário para assegurar a integração dos recursos organizacionais e promover o interesse, né, os interesses do projeto. Tá? Assumindo o papel de sponsor, né, ele tem ali o poder orçamentário e a autoridade para alocar recursos, sejam equipes, pessoas, equipamentos, a infraestrutura. Exigência de stakeholder-chave, né? Ou seja, os stakeholders importantes são acionistas, clientes, equipe técnica, que exigem o envolvimento, tá, do executivo principal devido à sua competência ou ao seu carisma ou à sua liderança junto à organização. Competência e responsabilidades da alta direção. Tá? A governança e estratégia. Né? A alta direção, né, então ela estabelece os objetivos do negócio e garante que os projetos estejam alinhados com a estratégia organizacional. Ele possui habilidades de gerenciamento, né? Os gerentes de projeto, os executivos atuando como tal, tá? Eles precisam ter um equilíbrio, esse triângulo, né, de talento, incluindo habilidades de gerenciamento, tá? De estratégico, né, e de negócio. Definição do valor, né, do sponsor. Tá? O executivo, o sponsor, né, no papel de sponsor, é geralmente o responsável por desenvolver o business case,
caso de negócio e validar se o projeto vale o investimento necessário. Tá? Então, essa foi a parte do fluxograma do mapa mental relativo aos executivos atuando como gestores de projeto ou como sponsors. Agora, vamos verificar como que os profissionais não gerenciais podem atuar, né, ou atuam como gerentes, tá, de projetos. A sequência que adotamos para os executivos, tá? Então, qual é o perfil e atuação destes profissionais? Tá? Quem são esses profissionais? São técnicos profissionais de nível superior, sem posição gerencial, tá? Tais como engenheiros, tecnólogos, pesquisadores, professores, técnicos, dentre outros. Tá? A função deles, por vezes, desempenha um papel de administrar projetos ou segmentos de projetos. Tá? A participação deles ocorre, pelo menos, em equipes que têm autonomia para tomar decisão. Gestão com atitude e expertise, tá? Ou seja, gerência versus atitude. A gestão de projetos é vista como uma atitude e não apenas como um cargo, tá? Então, precisa de atitude para ser gerente, né, de projetos. Precisa também ter domínio, né, do conhecimento, tá? Expertise no assunto, tá? É muito mais fácil você treinar um engenheiro, um tecnólogo em gestão, do que um gerente de projetos no domínio de conhecimento, na expertise, tá, do projeto. Dependência de especialistas, tá? Ou seja, os gerentes de projetos, eles se apoiam, tá, em pareceres especializados, né, expert opinions, né, a opinião de experts no assunto, para ter bom desempenho e para definir o escopo ou analisar os riscos. Gestão de contingência ou suporte, né, o suporte em caso de risco, tá? Em caso de insucesso, é sempre possível trazer uma pessoa experiente para socorrer um novato, uma pessoa mais nova, recém-contratada, né, em apuros. Tá? No contexto do risco, tá? Os projetos complexos que envolvem uma incerteza maior, a gestão de risco também envolve a escalação de ameaças para o nível adequado ou a transferência de responsabilidades, tá? Transferência aí das ameaças, tá? E, finalmente, a diferença entre o júnior, né, e o sênior. A diferença entre o profissional júnior e o sênior reside, em parte, na bagagem de vida e na bagagem, nas situações de riscos que ele enfrentará. Finalmente, os papéis gerenciais. Tá? O êxito de um projeto depende do desempenho eficaz de papéis pela equipe e outros participantes dos processos decisórios. São 7 os papéis, né, agrupados, tá, de forma a demonstrar as responsabilidades e competências mais importantes para todos os tipos de gestores, gerentes, sponsors, membros de comitês, dentre outros. Tá? O primeiro, então, é o planejador. A principal tarefa de um gestor é assegurar a preparação do projeto com qualidade garantida do produto, recursos aprovados e apoio dos stakeholders relevantes. Ao começar o projeto, o gestor deve ter uma ideia bem clara de como vai terminá-lo e o que acontecerá no caminho. Papel de organizador.
O gestor de projetos deve prever e mobilizar meios, especialmente pessoas, para realizar o projeto. Neste papel, o gestor está, essencialmente, trabalhando na montagem da equipe e na definição da estrutura organizacional do projeto. Administrar pessoas. O gestor de projetos lida com as competências, com os corações e mentes da equipe. Nesse papel, ele é o diretor da equipe, trabalhando na dimensão humana e comportamental, com as pessoas como pessoas e não como recursos do projeto. Administrador de interface, ou seja, administrar interfaces é articular acordos, tá? E são tarefas predominantes em qualquer ambiente de projetos. Na maioria dos casos, constituem soluções organizacionais e coletivas. A administração eficaz da interface é uma das maneiras de revelar, de elevar a probabilidade de êxito do projeto. Grande parte da qualidade do planejamento, organização e outras funções do projeto dependem muito mais da articulação de acordos do que das técnicas. Administrador de tecnologia. Administrar a tecnologia envolve as tarefas, responsabilidades e decisões do gestor dentro do domínio técnico do projeto. O nível do envolvimento na dimensão técnica depende de diversos fatores, tais como a maturidade da equipe, a competência técnica do gestor e o tamanho do projeto. O implementador. Como implementador, o gerente faz o projeto acontecer. Predominam neste papel as funções e tarefas de executar e corrigir os planos, cuidar dos suprimentos de recursos, fornecer informações, avaliar o desempenho e cobrar providências. Embora seja o papel mais exigido na execução, também é necessário desempenhá-lo nas fases de preparação e estruturação, quando o gestor deve correr atrás das coisas para assegurar a disponibilização dos recursos e do consenso necessário para a eficácia e eficiência do empreendimento. E, por fim, um papel de formulador de métodos. Né? É o papel que se relaciona com a avaliação, a seleção e a aplicação de metodologias, procedimentos, estruturas e sistemas de gestão de projetos. Este papel envolve conhecer as diferentes famílias de métodos de gestão e escolher as ferramentas apropriadas para cada tipo de projeto. Ainda neste domínio, o gestor deve ser capaz de ajudar a organização a formular suas próprias abordagens de gestão de projetos. Enfim, ao longo desta aula, nós estudamos o gerente de projetos segundo a concepção clássica, tá? Da abordagem preditiva. O gerente de projetos não é uma figura singular. O cargo comporta diversas configurações que dependem principalmente do tamanho do projeto. Seja qual for a configuração, o gerente compartilha seu trabalho com diversos participantes do processo gerencial, sejam eles os sponsors, usuários, fornecedores, executivos, dentre outros. A gerência de projetos é o papel que pode ser desempenhado por qualquer pessoa em qualquer nível hierárquico de uma organização. O gerente de projetos desempenha diversos papéis que agregam responsabilidades e competências. O planejador, o organizador e o administrador de pessoas são alguns desses. Agora que você já sabe que o fator humano é o mais importante na gestão de projetos, ora não tenhamos tratado aqui de estilo de liderança ou características pessoais do indivíduo que ocupa o cargo de gerente de projetos. Em qualquer projeto, essa é a pessoa mais importante, que organiza a equipe e interage com todos os stakeholders a fim de viabilizar o projeto. E assim chegamos ao final desta aula em que abordamos como temática o gerente de projetos. Até a próxima aula, pessoal!